Mundo Visto do Céu. Neste episódio, Alemanha. Wittenberg, até o castelo de Reinhardsbrunn. Nossa viagem começa no estado da Saxônia-Anhalt, no leste da Alemanha. Seguiremos pelo rio Elba, passando por Wittenberg, onde começou a Reforma Protestante. De um jardim da era do Iluminismo em Wörlitz, encontraremos castelos salpicados pelo interior de Freiburg até Zalek. Depois, sairemos do Elba e entraremos no estado de Turíngia. A famosa história cultural de Weimar e o passado obscuro do campo de concentração de Buchenwald ficam na antiga linha divisória entre as Alemanhas Oriental e Ocidental. Atravessaremos a fronteira para ver a montanha artificial de resíduos de sal com 200 metros de altura no estado de Hesse. Voltaremos para a antiga Alemanha Oriental e passaremos pela floresta de Turíngia, o coração verde da Alemanha. Terminaremos nossa viagem no romântico castelo de Reinhardsbrunn. O Elba teve um papel importante na história da Alemanha. Foi essencial para o comércio e a pesca e ainda servia como fronteira natural. O rio foi motivo de frustração para os romanos, pois as tribos germânicas sempre forçavam os exércitos gigantescos a voltar para o rio Reno. E durante a ocupação da Alemanha pelos aliados, o Elba serviu como fronteira natural entre leste e oeste. A leste do rio, no estado da Saxônia-Anhalt, fica a cidade de Wittenberg. Foi estabelecida como um centro comercial no final do século XII, mas, com os anos, ficou famosa como centro educacional e cultural. Foi aqui que Martinho Lutero, um monge do século XVI, escreveu suas 95 teses, o que marcaria o início da Reforma Protestante. Na Praça do Mercado ficam as torres gêmeas da Stadtkirche, uma igreja do século XII que ficou no centro de uma grande polêmica religiosa. Pois foi neste local que Martinho Lutero, de volta do exílio, pregou o Novo Testamento em alemão em vez de latim. E essa é a Schlosskirche, ou Igreja do Castelo. Foi na porta dessa igreja que Lutero pregou suas 95 teses. Hoje, a cidade de Wittenberg é um local de peregrinação para os cristãos, principalmente protestantes, que querem saber mais sobre as raízes de sua fé. Descendo ainda mais pelo rio Elba, chegamos ao Parque de Wörlitz. Situado perto da pequena cidade de mesmo nome, é o maior dos parques ingleses na Alemanha. Quando o príncipe Leopoldo III viajou pela Europa no século XVIII, ele voltou para a Alemanha influenciado pelas ideias do iluminismo francês e inglês. Ele queria substituir a estética predominante barroca dos jardins, geométrica e organizada demais, por uma nova abordagem naturalista. Ilhas, estátuas escondidas e palácios imensos se erguem entre bosques e lagoas. As estruturas e obras de arte foram projetadas para ficar em harmonia com a natureza. O parque até ganhou o primeiro vulcão artificial,
quando Leopoldo se inspirou no Monte Vesúvio durante suas viagens pela Itália. O conceito do jardim teve grande influência dos textos de Rousseau. O filósofo francês queria incorporar a natureza à vida cotidiana e usá-la como instrumento educativo. Espaços e santuários para diversas religiões ganham destaque no jardim. Sinagogas foram construídas ao lado de igrejas para salientar a tolerância religiosa do iluminismo. No centro de uma pequena cidade perto de Wörlitz fica o Palácio de Oranienbaum. Arquitetos e engenheiros foram trazidos dos Países Baixos para criar essa paisagem e construção em estilo barroco. Quando o bisavô de Leopoldo se casou com uma nobre da família real holandesa, ele mandou construir esse castelo e jardins como residência de verão para a esposa. Nos jardins ao redor do palácio, existe o maior laranjal europeu, com a maior variedade de frutas cítricas da Europa. Do patrimônio alemão a questões mais atuais. A região da Saxônia-Anhalt é líder em energia renovável. 44% do consumo do estado vem da energia eólica. No entanto, a maior parte da energia do país ainda vem do lignito, um carvão fóssil. Essa estação de energia desativada em Moidenstein, situada acima do Elba, foi construída durante a Primeira Guerra Mundial para fornecer eletricidade ao sistema ferroviário da Alemanha Oriental na região. Após a Segunda Guerra Mundial, a estação foi requisitada por uma fabricante soviética de motores de avião. Boa parte do equipamento para a estação de energia foi levada de volta à Rússia nos anos de 1950. Essa é a cidade dupla de Bitterfeld-Wilhelm. Como muitas cidades da Alemanha Oriental, a economia daqui se baseava na descoberta do lignito e na indústria pesada subsequente que cresceu ao redor. Hoje a indústria da cidade está mais voltada para a produção de baterias solares. A rodovia A9 cruza a cidade ligando muitas cidades alemãs importantes, de Munique a Berlim. Muitas das rodovias leste-oeste eram restritas e vazias durante a Guerra Fria. No entanto, após a unificação, estradas como esta expandiram, tornando-se trajetos com fluxo intenso de veículos. Assim como em muitas rodovias da Alemanha, não há limite de velocidade. Vamos agora para o oeste, sobrevoando extensas faixas de terras cultiváveis até o estado vizinho de Turíngia. A área de campos abertos é interrompida por esse complexo gigantesco, o Presídio Juvenil de Hasnitz. Como exemplo da crença do governo alemão na reabilitação, o presídio dá uma segunda chance aos internos. Escolas e bibliotecas incentivam cursos profissionalizantes. Estufas, oficinas e salões esportivos desenvolvem a experiência prática. A rápida expansão econômica da Alemanha veio com a descoberta do lignito durante a Revolução Industrial, e essa fonte tem importância crucial desde então. A energia produzida dessa forma é uma questão ambiental séria na Alemanha. Essa estação de energia em Schkopau gera 5 bilhões de quilos de dióxido de carbono por ano. Descendo o Elba, vemos a cidade de Freiburg. Conhecida como Toscana do Norte, Freiburg é a região produtora de vinho mais ao norte da Europa e vem fabricando a bebida há mais de 1000 anos. A história e o crescimento da cidade estão intimamente ligados a essa fortaleza no alto da colina, o Castelo de Neuenburg. Foi construído em 1090 por iniciativa de um conde turíngio, mas mudou de proprietário diversas vezes. Os suecos o dominaram durante a Guerra dos 30 Anos, um conflito sobre o desenvolvimento do protestantismo. Depois,
passou para os prussianos, para os franceses e novamente para os prussianos. Hoje é mais conhecido como local de peregrinação para amantes do esporte. E é nesse local que foi enterrado Friedrich Ludwig Jahn, pai da ginástica moderna. Esta é a comunidade de Salek, situada entre dois castelos no alto das colinas. Construídas em uma colina de pedra calcária voltada para o oeste, as duas torres eram a parte central de uma área defensiva muito maior. Na colina voltada para leste fica o castelo de Rudelsburg, construído no século XII para proteger as rotas comerciais. Ao longo da história turbulenta, a fortaleza testemunhou muitas batalhas e cercos. Mas após uma ampla restauração nos anos de 1990, o castelo de Rudelsburg é hoje um destino turístico e local de encontro da fraternidade de estudantes mais antiga da Alemanha. Moinhos de vento serviram como estações pré-industriais de energia por mais de 600 anos. Muitos passaram por uma bela restauração, como esse moinho de vento com cúpula giratória nos arredores de nossa próxima parada, a cidade de Apolda, um centro histórico no setor têxtil. Praticamente a cidade toda é composta de Plattenbau, ou blocos de apartamentos. Era grave o problema da falta de moradia após a Segunda Guerra Mundial. Esse estilo, em específico, mostrou-se ideal na Alemanha Oriental por serem obras baratas e de fácil execução. Em comparação, as terras cultiváveis da Turíngia ocupam quase metade do estado. Muitos produtos agrícolas crescem no solo fértil, contribuindo para a famosa culinária da região. Nas proximidades fica o castelo de Darmstadt. Assim como muitas dessas residências nobres, esta foi destruída durante a Guerra dos 30 Anos no século XVII. 400 anos depois, o castelo serviu de base para o Exército Vermelho. Hoje, Darmstadt é de propriedade particular e os investidores estão pensando em uma nova utilidade para o castelo, que provavelmente será um centro esportivo ou spa. No estado da Turíngia, poucas cidades se comparam com a importância histórica e cultural de Weimar. Foi aqui que a primeira Constituição Democrática da Alemanha foi assinada após a Primeira Guerra Mundial. Na verdade, desde essa época até a ascensão do Terceiro Reich, o país ficou conhecido como República de Weimar. O parlamento chegou a ser implantado aqui em 1919, porque Berlim era perigosa demais com as revoltas durante a Revolução Alemã. A cidade tem até um estilo literário com seu nome, Classicismo de Weimar. Ele surgiu como resultado do trabalho de Goethe e Schiller, pois ambos viveram aqui na maior parte de sua vida profissional. Este é o Palácio de Weimar. Originalmente construído no século X e modificado posteriormente, foi residência de barões durante mais de 300 anos. Em 1923, foi convertido em museu, permanecendo assim durante o regime nazista e comunista até os dias de hoje. No Centro Cultural de Weimar fica o Teatro Nacional, fundado no ano de 1492. A República Democrática Alemã apresentava peças aqui constantemente, já que isso era considerado um instrumento útil de propaganda durante o regime comunista. A cidade é até hoje um centro cultural. O centro de convenções, construído recentemente, serve de complemento moderno ao Teatro Nacional. Espetáculos grandiosos eram apresentados aqui na década de 1970, com diversos artistas ocidentais que vinham do outro lado da cortina de ferro. Foi amplamente reformado em 1999, mesmo ano em que Weimar foi declarada Cidade Cultural da Europa. Mas a história de Weimar não é composta só de alegrias.
A apenas 8 quilômetros de distância fica Buchenwald, o primeiro e maior campo de concentração nazista construído em território alemão. Hoje serve de museu e memorial em homenagem aos 56 mil prisioneiros mortos entre 1938 e 1945. O mais temido entre os comandantes do campo era Karl Otto Koch, cuja esposa Ilsa ficaria conhecida como Bruxa de Buchenwald, devido à maneira sádica e cruel com que tratava os prisioneiros. Muitos dos prisioneiros, doentes e desnutridos do complexo, também eram usados em grandes experiências médicas, principalmente vacinas em teste que levavam a inúmeras mortes dolorosas. Buchenwald foi finalmente liberado pelas tropas americanas em abril de 1945. Longe da cidade, passamos por uma área florestal que compõe 1/3 da Turíngia. A região é famosa pelas salsichas feitas com a carne de animais selvagens encontrados aqui. O destaque na paisagem é o que restou da antiga fronteira que separava a Alemanha Ocidental da Oriental. São 1.393 quilômetros de fortificações ao longo de toda a extensão no interior da Alemanha. Hoje é uma área protegida, denominada Zona Verde Europeia, um espaço para o lazer de todos. Esta é Mulhausen, uma das primeiras cidades fortificadas da Turíngia. Foi uma grande potência entre o século XIII e o século XV. Mas talvez seja mais conhecida como sede do movimento anabatista durante a Reforma Protestante. O movimento rejeita o conceito do batismo de recém-nascidos e acredita que somente os adultos com idade suficiente para expressar sua fé possam ser batizados. Thomas Müntzer, um dos líderes do movimento, pregou na igreja de Santa Maria em 1525. Foi depois preso e executado na cidade. Mesmo assim, o anabatismo se consolidou e é uma das maiores denominações cristãs da Alemanha atualmente. Cruzamos agora os limites do parque e entramos em Eisenach. A cidade começou com 3 povoados distintos que, com o tempo, foram crescendo e se misturando. Hoje a cidade é ampla aos pés do castelo de Wartburg. Possivelmente Martinho Lutero traduziu o Novo Testamento do latim para o alemão enquanto vivia aqui. Ele usava o pseudônimo de Junker Jorga para não ser encontrado. Mais tarde, o castelo tornou-se um local de peregrinação religiosa e nacionalista e um símbolo da unificação da Alemanha. Hoje é um local para reuniões de estudantes e outros eventos festivos. Destacando-se nesta pequena cidade em Hesse, vemos Monte Cali, uma colina de sal em constante crescimento. A região teve um rápido crescimento durante a Revolução Industrial e com a descoberta das proximidades das minas de hidróxido de potássio, os moradores tiveram seus primeiros empregos na indústria. O hidróxido de potássio é um dos 3 principais fertilizantes na agricultura em larga escala. Mas o processo para extrair os sais de potássio gera toneladas de resíduos de sal sólido. O aterro montanhoso começou em 1973 e continua crescendo desde então, ocupando hoje uma área de 55 hectares. Uma correia transportadora com 1,5 km de extensão transfere 10 toneladas de resíduos para a ilha diariamente. Hoje, são 150 milhões de toneladas de resíduos de sal nessa montanha e muitos turistas escalam o monte de 200 metros todos os anos. A mina é administrada pela empresa Kali und Saus. As instalações são as maiores da empresa e estão entre as mais lucrativas de toda a Alemanha. Embora 6.000 pessoas trabalhem aqui, o rio Vera, que corre ao lado, é hoje o mais poluído da Europa Central. Porém,
Já existe um planejamento para levar o excesso de resíduos para o Mar do Norte, o que ajudaria na recuperação do rio. Geralmente chamada de Coração Verde da Alemanha, muitos consideram a Floresta da Turíngia a alma poética e filosófica do país. Com aproximadamente 5.000 quilômetros quadrados e alguns povoados tranquilos, salpicados pela floresta densa, essa área serviu de inspiração para figuras ilustres como Bach, Martinho Lutero e Goethe. Ao ser indagado sobre o motivo de ter escolhido essa região, Goethe respondeu: "Onde mais no mundo um lugar tão pequeno teria tanta beleza?" Finalmente, isolado em um lugar romântico da Floresta da Turíngia, o castelo de Heinhardsbrunn. Em seus 900 anos, teve vários proprietários e passou por muitas alterações. O que vemos hoje data do século XVII e hoje está rodeado por um parque com paisagismo em estilo inglês. Durante séculos, o castelo foi residência para nobreza e realeza. Foi aqui que, em uma de suas viagens pela Alemanha, a rainha Vitória da Grã-Bretanha conheceu o príncipe Alberto, seu futuro marido. Heinhardsbrunn é um símbolo permanente do amor dos alemães pela arquitetura e pela beleza da natureza. Um lugar perfeito para encerrarmos essa viagem. Versão brasileira, VPN Santos.